Vamos elevando o nosso pensamento ao alto, buscando o sagrado dentro de nós, um sentimento de profunda gratidão a Deus, Jesus, os benfeitores espirituais que protegem essa casa, que permite que nós encontremos essa casa em paz e harmonia. Vamos agradecendo a esta manhã, a este dia aqui, e que possamos fazer dele um dia de luz, um dia de paz para nós e para o próximo. Que a gente possa absorver os ensinamentos que nós vamos receber nessa manhã, que a gente possa introjetá-los na nossa alma, no nosso espírito imortal, e que possamos sair daqui fortalecidos e um pouquinho mais felizes do que nós chegamos, uma vez que estamos nessa caminhada, nessa trajetória evolutiva, e temos aqui uma oportunidade desse trabalho, dessa manhã. E vamos assim, rogando a Deus, a Jesus, a bênção para todos que estiverem aqui, hoje presentes, as pessoas da nossa casa, no nosso lar, aqueles que não puderam estar aqui, que nosso amado Mestre Jesus também, nosso modelo e guia, possa estar presente, irradiando a sua luz, o seu amor, a sua paz para essa manhã, e que tenhamos aqui uma manhã de muita luz e que estejamos amparados. Graças a Deus, graças a Jesus. Nos nossos evangelhos aí do domingo, ditado aí pelo Espírito Hamed, né? Então eu vou hoje comentar um pouquinho o capítulo que fala sobre a lucidez. Lucidez, né? Essa palavra, se a gente for ver o significado dela, né? Então é uma luminosidade, né? Uma luminância emitida aí por um corpo, brilho, claridade, né? Enfim, o estado de uma pessoa lúcida. Aí a gente, ouvindo esse significado, a gente já lembra dos espíritos puros, né? Ali com a sua aura toda iluminada. E o estado desses espíritos, né, de lucidez. E também pensamos nos espíritos luminares, né, que veio aqui para a Terra. Nós já temos a figura de Jesus Cristo, né, na nossa mente. Outros espíritos como aí o Chico, Bezerra de Menezes, né? Então, muitos outros espíritos, o Buda, né, também, Santo Agostinho, enfim, a gente começa a vir na nossa mente, né, todos esses espíritos luminares. E será que realmente um espírito lúcido seria só um espírito puro, desencarnado, ou um espírito luminar que a gente nunca vai conseguir nem chegar aos pés, né, desse espírito? Será que nós, né, aqui, cada um de nós, não podemos ser aí, ter essa lucidez como esse espírito? A gente nunca vai alcançar isso, né?
formos tomar como exemplo aí o Buda, né? Então, o Buda, ele nunca se declarou um Deus, né, ou um Salvador, mas ele afirmava ser uma criatura que atingira a iluminação pela sua autorreflexão, né? Então, assim, como cada um de nós aqui. Então, ele foi aos poucos, né, estudando, refletindo, se instruindo, né, ou se olhando dentro de si mesmo, e ele atingiu aí essa sua iluminação, esse seu estado, né, de lucidez. Então, esses luminares da fé, o que eles faziam? Eles davam os seus exemplos e as suas experiências de vida, a fim de que cada um encontrasse em si a sua própria iluminação. Então, eles indicavam, né, esses caminhos aí de autorrealização através dos seus exemplos, para que o próprio indivíduo buscasse aí o seu caminho, porque cada um tem o seu. Então, muitas vezes, a gente acha que nunca vai conseguir isso. A gente nunca vai conseguir. E a gente até lê sobre esses espíritos, a gente não compreende, a gente segue ali como se fosse uma norma. Não, aquele espírito falou isso. A gente não tira ali o exemplo, o conteúdo e faz daquilo o seu caminho, a sua iluminação. Então, a gente percebe que muitas vezes a gente fica somente na superficialidade das coisas. A gente vive muito superficialmente. E aqui na nossa doutrina espírita, né, um mandamento aí, se você for ler o livro dos Espíritos, né, o Espírito da Verdade fala: espíritas, amai-vos, né, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, né, eis o segundo mandamento, né. Então, é difícil, né, a gente ver assim uma pessoa na casa, é muito difícil, né, que chega realmente com aquela vontade, né. Às vezes é aquele processo mecânico, vem porque está passando por um momento ali difícil, né, e toma o passe, não sabe o que é o passe, o que significa o passe, muitas vezes vem para assistir o Evangelho, mas é uma forma também, a gente percebe, mecânica, porque às vezes a gente está aqui em cima, mas a gente observa as coisas, às vezes dorme, pega no sono, né, porque, né, então, assim, a gente fala, orienta para ler os livros, né, orienta, mas às vezes olha e fala: poxa, mas é um livro tão grosso, eu não consigo ler, né? Que livro difícil. Aí prefere, às vezes, só uma mensagem curta, que abre ali já, pá, né? Ou abre aleatório o Evangelho, mas não entende o significado, às vezes, daquele capítulo. Mas por que não entende? Porque, às vezes, tem que saber o todo, né? Aquele capítulo do Evangelho, ele está inserido num todo ali, né? Então, o 1, o 2, o 3, está tudo de uma forma encadeada. Então, se a gente abre aleatoriamente, às vezes a gente lê e não sabe o que está falando aquele livro mesmo. E às vezes a gente vai, né, falando, vai encaminhando,
fazer um curso. Aqui nós temos, né, os nossos cursos aí do Evangelho, tem vários cursos na casa. Mas não dá. A gente vai inventando, né? Vai falando as mil coisas, né? Poxa, é à noite, não dá, né? Eu tô cansado, ou tenho outros compromissos, eu tenho outros afazeres. Mas se a gente for observar, né? Tantas coisas desnecessárias, inúteis, que a gente perde tempo no nosso dia. Se a gente for olhar no nosso relógio, o quanto tempo a gente perde aí em redes sociais, né, que às vezes não traz nada ali pra gente de bom, né? Então, assim, quanto tempo eu fiquei aí, eu pensei, nossa, perdi meu tempo ali vendo coisas que vai acrescentar na minha vida, né? Tantos programas inúteis, tantas coisas inúteis, e a gente vive assim, né? A nossa vida passa e a gente não faz o mínimo do esforço, né? Para a gente se auto-instruir, para a gente começar a refletir mais as coisas que são necessárias para a nossa vida como espírito imortal. Né? Então, ele fala também aqui, né? Somente quando estamos em contato com o nosso momento atual é que vemos as coisas com lucidez. E em virtude disso, nossas prioridades, elas ficam muito bem estabelecidas. E quem vê e compreende claramente as coisas possui disposição, vontade, humor e coragem, pois não fica arrebatado pelo futuro e nem preso no passado. Então, quando a gente começa a refletir mais essas coisas importantes da vida, a gente consegue sossegar e acerenar mais os nossos pensamentos, né? A gente consegue colocar os pés no chão e viver mais o nosso momento atual. Agora, o que geralmente acontece? A nossa mente, ela está em turbilhão, né? Ela fica às vezes querendo ansiosamente só viver no futuro, né? O que eu vou conseguir, o que vou fazer para conseguir amanhã, aquilo que eu almejo, aquele carro, aquela propriedade, né? E fica trabalhando nisso incessantemente, né? No amanhã, de uma forma assim que a gente começa a agir mecanicamente. Até a gente estava fazendo um estudo aí sobre esse livro, não esse, é um outro do Hamed, falando das ilusões, né? Que muitas vezes a gente vive num processo de ilusão na nossa mente, né? Não refletindo exatamente o que nos serve de útil, né? Para aquele momento atual, né? Então a gente só fica pensando e vai, mas gente, tem que ter um crivo da nossa razão, né? Isso que eu estou pensando não é uma ilusão? Eu vou conseguir? O que vai ser útil para a minha vida? Né? Vai dar certo mesmo para a minha vida tudo isso que eu estou imaginando? Né? É lógico que cada um tem seus sonhos, né? A gente quer conquistar os nossos, mas tudo, né, com muita lucidez, com muita razão, e entendendo o que exatamente é conveniente ou não para nós naquele momento como espíritos, né? Ou então a gente vive no passado, né? Ou no apego, pensando nas coisas que a gente fez lá atrás, né? Não deu certo, não vai dar certo de novo, olhando o que passou. Vocês estão entendendo? E a gente não consegue parar e se conectar aqui no nosso presente
momento. Então, ele dá um exemplo que a nossa mente, às vezes, ela vive aí num turbilhão, né, de tempestade. É lógico que problemas, gente, problemas sempre vão vir na nossa vida, né? Nossa vida, a gente sabe que é um atrás do outro, não é um mar de rosas, ok? Só que assim, a gente faz da nossa vida, quando vem esses problemas, é como se fosse, vou dar um exemplo aqui, um mar, né? Um mar tumultuado, cheio de ondas grandes, né? A gente fica ali desesperado. Só que o que a gente percebe no mar? Quando acalma a tempestade, a gente vê aquele mar sóbrio, né? Aquele mar tranquilo, aquele mar, aquela natureza, você fala, nossa, nem parece, né? Então, com a gente, o que acontece? Quando vem os problemas, porque eles vêm mesmo, né? A gente se embanana toda, é aquela coisa, aquela aflição, aquelas angústias, né? É difícil, é difícil. Mas, se a gente está nesse estado de lucidez, né, com uma calma, isso daí a gente vai conquistando, né, conquistando. Se a gente tem isso dentro de nós, né, quando acabou aquele problema, né, acabou aquilo, veio, a gente se acalma, né? A gente fica sereno, a gente se acalma, como o mar, a gente se acalma, entendeu? Agora, o que geralmente acontece? A gente não consegue interiormente se acalmar, a gente fica remoendo aquele problema o dia todo, todos os dias, às vezes fica meses, anos. E a gente vê espíritos aí que estão até hoje, né, depois de sei lá quantos anos, estão remoendo aquele problema. Gente, é impressionante. E a gente, com aquilo, imagine uma coisa ali ruminando dentro da gente o dia todo. As nossas tarefas, você começa a fazer tudo mecanicamente, né? A gente não está centrado naquilo que a gente está fazendo, né? A gente não tem a lucidez suficiente para se centrar no que nós estamos fazendo, porque a gente está pensando naquilo ali. Não, porque não deu certo, o que aconteceu, ele fez isso, o que eu errei, sabe? E está fazendo lá, está fazendo a comida, está saindo tudo errado, né? Ou então a energia na comida está das piores, né? É um perigo isso. Você está no seu trabalho, imagine um médico, uma profissão assim que você tem que... E ele está ali numa cirurgia delicadíssima, né, operando e com a cabeça nesses problemas. Né? Ou então, aqui na casa espírita, você vem aqui fazer um trabalho, ou você vem aqui fazer ouvir o evangelho, né, e você está com a cabeça lá, nos problemas. É por isso que às vezes dorme, não é nem muita canseira, não, é porque você tá com a mente, não está com a mente aqui conectada, entendeu? Então, a gente tem que observar isso em nós, né? Essas coisas que a gente faz mecanicamente, sem a devida lucidez, sem a devida calmaria aí, que a gente deve encontrar no nosso ser, né? E aí ele fala também dos julgamentos das outras pessoas. Ele fala o seguinte: não devemos permitir que o julgamento dos outros determine quem somos e o que devemos sentir ou fazer. Então aí é o seguinte: quando a gente não tem essa capacidade de autorreflexão, de instrução, de entendimento, nós
nós deixamos ali facilmente que os elogios e as críticas dos outros, das pessoas, afetem de uma forma muito intensa o nosso íntimo, né? Nosso senso, né, intuitivo aí. Então, o que acontece? A gente acaba sendo prisioneiro, né, do juízo alheio. Então, bastou que uma pessoa critique, né, fale, olha, isso daí que você falou tá tudo errado. Aí você já fica, ai meu Deus do céu, aí você fica pensando naquilo, você se sente mal, você se sente um nada por aquilo. É a mesma coisa, vamos dar um exemplo. Eu estou aqui fazendo uma palestra, né? E vem uma pessoa, depois eu saindo, fala, olha, Luciane, isso que você falou, tem uma coisa que não tem nada a ver com o que você falou, entendeu? Ou, aí eu me sinto mal, já fico melindrada. Ou então, eu saio daqui e uma pessoa, nossa, Luciane, a sua palestra foi ótima, linda, parabéns, você... Aí eu me inflo, né? Eu fico se achando um espírito puro aqui, né? Então, gente, tem que prestar atenção. As críticas, os elogios, eles são muito bem-vindos, ok? Só que a gente tem que entender dentro de nós, né? Como que a gente vai reagir com isso? Né? Aquela crítica, mas peraí, ele falou isso, outras pessoas também falaram, eu tenho aqui gravado, eu vou lá, olha a gravação, veja o que eu errei, né? Porque assim, olha, se eu vim aqui e estudei para isso, às vezes uma crítica, um elogio vai ser bom, mas eu vou estar muito assim, muito eu mesma do que eu falei. Agora, se eu não estudei nada, aquele cara falou certo mesmo, eu não estudei, eu não vim aqui preparada. Lógico, tá certo, entendeu? Então eu vou começar com a minha razão, né, a minha lucidez, a minha calma, tentar acertar se realmente foi. Eu não vou melindrar, nunca mais vou dar palestra. Eu não quero saber porque aquela pessoa lá não gostou, então eu não sou capaz para isso. E às vezes está perdendo, né, uma chance que, né, no fundo você gostaria de estar ali. Você está aprendendo. Quando eu venho aqui, eu estou aprendendo como vocês. Eu estou estudando muito para fazer isso, né? E perde, né? Vai embora porque melindrou, né? Porque, né? Ou então, ser sensato mesmo. Se você não está conseguindo, você pode realmente entender dentro de si que fazer uma palestra não é a sua área agora no momento. Você pode compreender isso, mas de uma forma pacífica. Deixa eu fazer outro trabalho na casa, deixa eu fazer uma outra coisa, né? Eu tenho outras qualidades, posso fazer qualquer outra coisa. Não preciso estar fazendo aqui a palestra se não dá. Então você tem que saber viver o seu momento, você se auto-refletir, né? E também se melhorando, né? E aí ele fala também, né? Precisamos perceber e valorizar os nossos sentimentos e emoções, porque eles são o sal da nossa vida. As emoções são as melhores informantes do nosso mundo interior e exterior. Elas nos avisam, acima de tudo, sobre aquilo que devemos ou não fazer. E observando-as com atenção, submetendo-as ao nosso bom senso, que saberemos como nos conduzir nas relações sociais, afetivas e profissionais. Perceber aí os nossos sentimentos, as nossas emoções, né? Para a gente começar a ter a nossa calmaria interna, né?
as nossas próprias decisões, as nossas próprias reflexões, e não ser aí o que a gente chama de uma folha caída ao vento. Muitas vezes nessa vida nós somos isso, uma folha ao léu, porque nós não temos o nosso próprio senso crítico, o que a gente acha daquela situação. Por isso que é muito fácil hoje em dia as pessoas serem manipuladas, pela mídia, pela massa, por essa política que está aí, porque nós somos facilmente moldáveis, manipulados. Então, ele falou aquilo, então é isso a razão, ele está certo. Não, ele falou. E a gente vai caindo, em tanta besteira, mas tanta besteira. Por isso que tem tanta fake news aí hoje em dia, Não é à toa, ok? Então, quando vivemos de forma mecânica, irrefletida e sem intervenção consciente da lucidez e do discernimento, nos privaremos de possuir uma mente tranquila e um coração pacificado. Então, não adianta, a gente tem que começar aí, aos pouquinhos, nos instruir, ler, refletir, pensar sobre as coisas, Não achar que aquilo que ele falou realmente é verdadeiro, tirar as suas conclusões através dos seus próprios exemplos de vida. Então, e também, ele fala também aqui, olhando muito para dentro de nós, muito, observando cada sentimento e observando principalmente as nossas sombras, porque geralmente a gente, os nossos sentimentos ruins, menos felizes, a gente descarta, a gente não quer olhar, a gente não quer entender por que está acontecendo aquilo. Então, é como se fosse aquela poeira, aquela sujeira ruim, que a gente pega ali, varre e joga debaixo ali, e não quer enxergar, não quer se autoanalisar. Então, ele fala o seguinte: a gente tem que sim olhar para a nossa sombra, a gente tem que entender por que a gente está agindo daquela forma, por que a gente está sendo tão egoísta, o que eu devo fazer para melhorar nesse meu egoísmo, nessa minha vaidade, nesses sentimentos aí de orgulho. Por que eu sou assim, O que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer? Então a gente, abraçando com mais, tendo os olhos com mais carinho para esses nossos sentimentos, ao invés de nos criticar, de achar que somos os piores, pegar o chicotinho lá e ficar, poxa, como eu sou mal, como eu sou egoísta. Ao invés de fazer isso, começar a auto-refletir, e tentar se melhorar. E só assim a gente vai conseguir, com o outro, também melhorar as nossas relações. Olha que bacana. Porque o outro é o nosso instrumento e é através do outro que a gente cresce. Se a gente consegue entender a nossa sombra no nosso íntimo, a gente vai entender também porque o outro erra, porque o outro também erra. Ele tem as suas sombras. E a gente vai olhar isso com olhos de menos crítica. A gente não vai apontar só, a gente vai entendê-lo. Porque geralmente a gente olha para o outro e fala: mas essa pessoa eu não quero nem perto de mim, porque, nossa, que pessoa egoísta, não é? A gente enxerga detalhadamente tudo que o outro tem, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Mas por que a gente enxerga isso tão nitidamente? Porque reflete, a gente tem isso dentro da gente. A gente tem isso e a gente aponta porque a gente tem.
quando a gente começar a entender mais aí a nossa sombra, esses nossos defeitos, a gente vai apontar menos, a gente vai ver o próximo como a gente mesmo. Eu sou assim. O que eu estou falando dele? Eu sou assim, exatamente. Sou isso, escrito. Por que eu estou apontando assim com tanta severidade? Não é? Então, é isso, gente. A gente começar aí a trabalhar aos pouquinhos com a nossa mesmo reforma íntima, né? Para a gente conseguir aí esse estado que os espíritos puros, né, têm uma lucidez completa. Não é uma lucidez ali que ele fala só com a visão, os olhos. É uma lucidez do espírito completo, né? Eu tenho certeza que começando aqui agora, a gente um dia vai lá. Não precisa desencarnar não para trabalhar isso. Tem que ser aqui, gente. É por isso que a gente está todo mundo junto aí, cada um com as suas individualidades, para a gente se melhorar, né, com o nosso próximo e conosco mesmo, tá bom? Então, muito obrigada aí pela paciência, pela atenção. Então, vamos fechando aí os nossos olhos, agradecendo a Deus, aos bons espíritos, aos nossos mentores, por estarmos aqui reunidos nesta casa, a fim de aprendermos um pouquinho mais dos seus ensinamentos. Podemos aprender aí através do seu amor, da sua paz, da sua luz. Possamos nos auto-iluminar, que a gente consiga acalmar aí as nossas tempestades do dia a dia, serenar as nossas mentes, os nossos corações, ter a nossa quietude interna e através disso termos coragem, fé, amor, muito mais amor e disposição no nosso dia a dia, para podermos fazer nossas atividades, trabalhar, conviver com os nossos mais próximos, com muito mais harmonia, muito mais alegria, muito mais respeito e muito mais união. Que assim seja.